Teresa Costa, certo? Nossa palestra sobre precificação, né? Com o tema o que considerar na hora de precificar, né? A questão é sobre preço, né? Preço de vendas, tá? A palestra sobre preço de vendas. A professora Andresa, né? Foi nossa professora substituta. Ela é contadora pela UFPB, formada pela UFPB, especialista em auditoria fiscal pela UNP, MBA em Contabilidade e Direito Tributário em 2013 e em andamento o MBA em Direito Tributário, Compliance e Auditoria Digital, ambos pelo IPOB, há mais de 20 anos no mercado contábil e há 14 anos à frente da Seconte, que é o escritório dela, né, ela é empresária contábil, na gestão contábil e tributária de empresas do ramo comercial, de serviços, industrial e consórcio de empresas, essa parte de imobiliária, né? Consultora em gestão financeira para micro e pequenas empresas e membro da comissão da mulher contabilista. Então, vamos receber nossa palestrante, né? Se fosse presencialmente, a gente ia bater palmas, né? Mas estamos aqui remoto hoje, né? Como estamos acabando o semestre. Então, seja bem-vinda, professora Andresa. Você tem aí 40, 50 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente tem um tempo para abrir para as questões, tá certo? Bom dia para todos. Pode começar. Bom dia a todos, agradeço o convite, primeiramente, né, dizer que é um prazer estar falando para pessoas da casa, alunos da casa, onde eu estive. Digo que é um curso de grande valia, que tem muitas possibilidades para cada um, né, cada um que busque se encontrar durante o curso, identificar, né, com o que mais conseguiria no mercado, pesquisar, né, cada tipo de área que você pode atuar profissionalmente, né, e é o tempo de você buscar conhecimento incessantemente, né, então esse é o tempo, porque o mercado, depois que a gente se forma, o mercado cobra da gente conhecimento, né, e do contador, em especial, cobra muito mais, assim, no sentido, dependendo da área que ele atue, né? Como professor, ele sempre tem que estar se renovando, como empresário contábil, né, eu vim atuar depois eu comecei a atuação profissional em 2000, e em 2008 foi que eu vim iniciar minha empresa contábil, né, depois de 8 anos já atuando no mercado empresarial, na parte contábil de alguns escritórios, mas também maior tempo em empresa de contabilidade, ou empresa privada, onde eu entrei numa gestão financeira e depois eu introduzi a contabilidade dentro daquela empresa, junto com uma colaboração com um outro profissional, e depois de 5 anos, eu consegui ser a contadora-chefe daquela empresa, que era uma empresa de telecomunicação. Então, tudo é uma busca incessantemente de conhecimento e você ir subindo esses degraus dentro daquilo que você escolheu. Eu vou projetar aqui a apresentação. A professora me disse se dá tudo ok. Está sim aparecendo. Deixa eu só confirmar aqui se Yasmin, você está gravando? Sim, professora. Pronto. Essa palestra está sendo gravada e depois a gente pode disponibilizar, se a Andresa autorizar, no site do nosso projeto, tá? Ok. Então, aqui, essa parte inicial é a minha apresentação, mas como a professora já introduziu com a apresentação, eu só acrescento, né, que dentro da Seconte nós temos o propósito de apoiar os nossos clientes na gestão do nosso negócio com informações que irão facilitar a tomada de decisão. Então, nós temos muito essa cultura de apoiar o cliente nos seus processos de gestão, porque sabemos que quanto mais esses processos estão alinhados, estão melhorados, o nosso trabalho também vai ter um reflexo positivo. E a gente sabe que o valor agregado, né, que está
é esse apoio no negócio, muitas vezes empresários que são só na sua administração do seu negócio, então eles precisam dessa figura que é essencial para a empresa deles, mas eles nem entendem bem qual é o nosso papel, né? E então a gente vem dizer que a gente tem o papel sim de fazer o cumprimento legal na área contábil, fiscal e tributária e trabalhista, mas também a gente tem sim aptidão, né? A gente tem conhecimento, a gente tem know-how de também ajudá-lo, apoiá-lo na gestão do negócio dele. E esse tema que a gente vai abordar hoje vai exatamente vem a favor dessa gestão dele, principalmente na área financeira. Só falar um pouquinho sobre a Seconte, né? Ela foi fundada em 2008, como eu falei. Em 2012, a gente já começou a gente já adquiriu a sede própria, reformamos e conseguimos comprar equipamentos novos, tornar um ambiente agradável para os nossos colaboradores, diante do primeiro contrato de grande relevância que a gente teve, que foi o consórcio de empresas, que é o quê? São empresas que se unem, né, empresas que já existem individualmente, mas se unem com suas forças para poder atuar num contrato de grande vulto. O meu caso foi 3 grandes construtoras, Queiroz Galvão, Via Engenharia e Marquise, que cada uma tinha o seu know-how de engenharia, né, equipamentos, conhecimento técnico, profissionais, se uniram para fazer uma grande obra aqui no nosso estado, em Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco, né, que tem vários lotes, e esse consórcio que eu fui contadora-chefe, foram 2 lotes, né, e foi desde o ano 2012, e era para ser finalizado em 4 anos, porém, como a gente sabe, governo, vários problemas que houveram, até hoje tem, mas eu finalizei o meu contrato com eles em 2019. Em 2015, a gente já olhando essa parte de gestão da nossa empresa, porque a empresa contábil, a gente não cuida só dos processos de contabilidade, a gente tem que gerir a nossa empresa, né? E aí veio a preocupação de criar instruções de trabalho, e iniciamos também o nosso planejamento estratégico. Então, na Seconte, a gente tem todos os processos mapeados, né? Então, quando alguém entra aqui, já sabe o que é que tem que fazer na área fiscal, pessoal, contábil, quais são os processos. Isso aí é algo de grande relevância numa empresa contábil, porque dá maior probabilidade de qualidade nos serviços prestados. Planejamento estratégico a gente iniciou muito mais voltado na área financeira, né, diante das metas que a gente queria. Em 2019, a gente ampliou novamente a estrutura, porque tivemos um contato novo, que também nos levou a essa necessidade. E iniciamos uma mentoria de gestão com a associação que trabalha o MEG, que é o Modelo de Excelência em Gestão. Em 2020, já fomos contemplados com o primeiro prêmio, diante de uma evolução dessa maturidade, né, numa pontuação inicial de 125 pontos. E em 2021, nós tivemos a primeira avaliação de desempenho e o planejamento e desenvolvimento individual de todos os nossos colaboradores naquele momento. Um investimento na área de RH, que quando em 2019 nós tivemos essa necessidade de ampliação, chegamos a 11 colaboradores, então a gente já sentiu essa necessidade de investir mais em pessoas, em conhecimento, treinamento, avaliação de desempenho, planejar o que precisa ser desenvolvido em cada um. E hoje mantemos também esse perfil. Em 2022, fizemos um novo planejamento estratégico com foco no cliente, né? Cada ano a gente faz, mas esse em 2022 foi especial com foco no cliente. E também fomos contemplados com um novo selo de 250 pontos de maturidade em gestão. Só essas questões falando um pouquinho da linha do tempo da ASECOM. E os nossos serviços, que hoje a gente não tem mais só o serviço de assessoria contábil, legalização, como boa parte das empresas tem. A gente já tem esse serviço de BPO financeiro, fazemos auditoria tributária, trabalhista, inclusive, através de um serviço de auditoria foi que veio um grande contrato para mim, recuperação de crédito diante de revisões tributárias que a gente faz, avaliando se existiram apurações incorretas, impostos calculados indevidamente.
a gente faz todo esse trabalho de revisão e reestruturação e recuperamos crédito tributário para as empresas. Mentorias e treinamentos, mentorias na área de gestão, mentorias na parte técnica, treinamentos como esse que vocês estão vendo, outros na área financeira, como eu fui também consultora do Sebrae e fiz alguns cursos na área de gestão financeira lá. E consultorias também, mais focado na área de gestão e financeira. E agora a gente entra no nosso assunto, preço de venda. O que considerar na hora de precificar? Para definir corretamente o preço de venda, né, por que devemos definir corretamente o preço de venda? O que é que ele interfere, né, para tornar o negócio competitivo e rentável, para alcançar resultados esperados nas vendas, para maximizar os lucros, para auxiliar na manutenção do fluxo de caixa e composição do capital de giro, né? Quando eu tenho um preço de venda, vamos dizer, competitivo que eu tenha certeza que esse preço de venda está me gerando lucro, está pagando os meus custos e está me gerando lucro. Isso aí é um preço de venda competitivo, no sentido também que eu veja a minha concorrência e identifique que ele está dentro desse nível, mas sabendo que os custos estão sendo absorvidos por aquele preço. Então, eu tenho um negócio competitivo e rentável, e ele vai favorecer as minhas vendas, uma vez que ele é competitivo, né? E também eu vou estar identificando alguns produtos que eu posso ter uma margem de valor agregado maior e poder maximizar meu lucro. Ele também vai estar auxiliando nessa manutenção do fluxo de caixa, né, onde a gente tem que estar sempre gerenciando na parte financeira. O que considerar na hora de formar o preço de venda? Então, eu perguntei no início ali no chat, né, quem já tinha visto a disciplina de custos, e vi que boa parte não tinha visto ainda. E o preço de venda a gente vai ver lá no final como a gente precificar, como é que a gente vai precificar, mas um deles é pela base de custeio, né? A gente tem que entender quais são os custos envolvidos, qual a margem de lucro que a gente quer para poder chegar no preço. A gente vê muita no mercado, quando em algumas consultorias que eu já fiz, a gente vê muita inexperiência dos empresários e simplesmente pegam o valor da mercadoria que adquiriu, ali na nota, multiplica por 2 e tudo certo. Acho que dali eu tô tendo 100% de lucro, né? Eles olham, diz logo assim, mas tem os custos envolvidos e qual é, de fato, se está havendo, qual é, de fato, a minha margem, né? 10, 15, 20%? É isso que precisa, é isso que, quando a gente entende quais são os custos envolvidos, faz essa precificação pelos custos, aí a gente tem noção, vamos dizer, a gente tem o pé no chão de que aquele preço está assim, pagando os meus custos fixos, custo da mercadoria, pagando os impostos, as incidências, que a gente vai ver tudo isso mais na frente. O meu silenciou? Estão ouvindo? Sim, professora. Escreva aí, Yasmin, não estou escutando. Então, acho que foi o meu que Acho deu que problema. foi o seu, professor. Um pouquinho e retornar, viu? Pode ficar à vontade aí, continue. Ok. Então, essa precificação é baseada nos custos, mas não que ela vai ser a definitiva. Aí a gente vai ver lá no final o que considerar na hora de precificar, né? Mas as primeiras considerações em cima dos custos. E aí a gente tem esses dois custos principais, que é o custo da mercadoria, falando em comércio, né? E aí no fim a gente fala um pouquinho dos outros dois ramos, que é a indústria e serviço, mas a mercadoria, como boa parte dos negócios, ela tem que iniciar pelo custo da mercadoria. E aí, o que é que a gente considera no custo da mercadoria? Primeiro tem que identificar qual é o regime de tributação dessa empresa, né? Porque dentro do custo já existe também a parte de tributação. Então, isso é o que dificulta um pouco a gente identificar o custo da mercadoria.
porque ela vai variar pelos tipos de tributação que a empresa tenha. O valor da aquisição da mercadoria está na nota fiscal. Se houve frete, pode estar na nota já, mas também pode estar no conhecimento de transporte separado, né? O CTE. E ali, se esse frete foi de uma mercadoria, que na verdade é sobre a nota, né? Então a nota tem vários itens. Ali eu já vou fazer um rateio daquele frete, valor do frete, pelas unidades, pela quantidade, pelo volume, porque todo frete, quando ele faz o custo daquele frete, ele faz em cima do volume que vai ser transportado. Então, uma forma de eu identificar o valor do frete individual por produto, né, porque na nota eu tenho vários produtos, eu posso ter mais 5, 6, 7, 10 itens, e ali eu tenho um conhecimento relativo à nota. Então, ali eu já tenho que fazer um rateio para poder identificar qual o valor do frete por unidade. E aí, uma das formas que a gente faz é em cima do volume que está sendo transportado, que toda nota fiscal tem lá essa informação na nota. Outro item que vem no custo da mercadoria são os impostos sobre compra, diferencial de alíquota, né, que em empresas do Simples, elas não são aproveitadas depois ela é absorvida diretamente no custo da mercadoria, porque é um valor a mais que toda empresa do Simples paga quando entra no Estado, quando ela compra de fora do Estado, aí ela já paga esse diferencial de alíquota, e aquilo ali é um custo a mais da mercadoria. Já em empresas que não são do Simples Nacional, esse valor que ela paga na entrada, ela pode vai ser crédito para ela na hora da apuração do imposto, né? Então, não seria um custo, aí seria já uma forma diferente, a gente reduziria esse ICMS. Então, esse tema, de fato, é um tema complexo, no sentido de variações que a gente pode ter durante a prestação de serviço, né? Quando a gente está fazendo esse serviço, de fato, numa empresa. Então, são muitas coisas, são muitas particularidades que tem que ser observada, e aí vem um conhecimento de tributação, né? E os tipos de tributos envolvidos sobre o produto, porque quando a gente fala de tributação, ela é tão complexa que a gente não pode falar numa empresa, a tributação daquela empresa é essa, certo? Mas ela tem vários tipos de produtos, então tem que avaliar por tipo de produto. Tributação, sim, mas esse produto, qual é as incidências que tem de imposto nele? Ou isenções, ou, enfim, tem várias considerações. Então, é algo bem complexo nesse sentido também. Mas quando é empresas do Simples, tem ainda algumas variações, mas é menos que outras empresas que não são do Simples. E algumas também cobram seguro. Então, esses itens compõem o custo da mercadoria. E também a gente precisa considerar os custos fixos, né? Os custos fixos, que aí a gente chama de custo da estrutura da empresa. São custos que não variam de acordo com a venda. Gravem isso. Custo fixo, aqueles que não variam de acordo com a venda. Você sempre vai pensar, aluguel, ele vai variar de acordo com a venda? Não. Por exemplo, se você teve uma multa de trânsito, ela vai variar, ela não tem uma recorrência, né? Às vezes as pessoas confundem de achar que custo fixo é aquele custo que tem todo mês, mas não significa isso. São a melhor definição que eu encontrei, que de fato eu tenho essa certeza que vai me deixar, vamos dizer, vai me ajudar a classificar melhor o custo, é essa. Se esse valor, esse custo, ele variar de acordo com as vendas, então ele é custo variável. Ou se não variar de acordo com as vendas, ele é um custo fixo, e na precificação eu tenho que apontar ele como custo fixo. Aí vem material experiente, telefone, internet, depreciação, propaganda e publicidade.
Depreciação não é um custo que as empresas estão acostumadas a acompanhar. Somente o contador, geralmente, quando ele faz a contabilidade da empresa, ele vai cadastrar os bens e vai seguir uma tabela que a Receita Federal coloca, mas, diante das normas, a gente tem também a possibilidade de considerar a depreciação gerencial, né, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco mais na frente, que está dentro dos custos fixos, que nada mais é do que o desgaste dos bens que a empresa investiu. Né? Se você pensar numa empresa, o que é que ela precisa para ela de bens para ela poder funcionar. Né? Numa empresa comercial tem poucas coisas, tem mais a parte de imobiliário, né, das prateleiras, computadores, e ali você vai identificar e fazer essa depreciação, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Na formação de preço, a gente falou que nos custos fixos tinha a parte de despesa com pessoal. Aí eu falo um pouquinho que, quando a gente fala de despesa com pessoal, a gente não pode só considerar valores de salários, né? A remuneração, ela é um indicador, ele é ali, você vai partir dali. Porém, você tem que compor esse custo com outros valores que vão definir, de fato, qual é aquele custo mensal. Né? Qual é o valor do custo que eu tenho que apropriar em despesas com o pessoal. Se a minha folha é 10 mil, né, remuneração dos meus funcionários, eu tenho que entender que tem uns percentuais sobre esses 10 mil que eu tenho que aplicar. Né? 13º, férias e encargos sobre esses. E se uma empresa é do Simples, ela tem um custo médio, isso aí eu tenho os percentuais individuais, mas ela tem um custo médio de 35%. Isso considerando 13º, férias, encargos sobre isso, que é o FGTS, se tiver vale transporte, aí tem um custo, né, o que a empresa cede, o que é descontado, aí fica a diferença como custo. Pode ter vale alimentação, depende de cada estrutura de empresa, né? A convenção geralmente impõe isso. E nas empresas que não são do Simples, já o custo dessa despesa com pessoal tem que ser acrescentado em média 68%. Né? É um percentual bem mais alto, vocês percebem. Por quê? Porque tem a parte dos encargos previdenciários, que o custo é em torno de 27%, 28% sobre a folha e sobre os direitos trabalhistas de décimo e férias. Então, isso onera bastante os encargos das empresas que não são do Simples. Então, precisamos considerar isso dentro daquela despesa com o pessoal que está dentro do custo fixo. É isso que eu quero chamar a atenção nesse ponto. Mas, primeiro, a gente vai começar aqui com o exemplo dos custos da mercadoria, né? Exemplo agora didático para ver se fixa para vocês. Então, eu tenho o custo da mercadoria por R$100, uma empresa do Simples Nacional, como eu coloquei aí, e aí vem o frete sobre compra, como eu falei, sobre o CTE, né? A gente primeiro faz esse cálculo para identificar esse rateio, para identificar qual é o valor unitário do custo daquela mercadoria, do custo do frete daquela mercadoria que eu estou precificando. Né? Então, ali eu identifiquei R$5 o valor do custo do frete dessa mercadoria. Teve um seguro também, R$3, também tem que fazer a mesma forma de rateio. E nesse caso, essa empresa pagou um diferencial de alíquota de R$11. Né? A gente tem que é esse diferencial de alíquota para quem nunca viu, né? Então, a gente tem um percentual de ICMS dentro do estado da Paraíba e outros também, 18%. Cada estado define o seu percentual interno. Então, o percentual interno do estado da Paraíba é 18%. Quando ele compra lá do estado na região sul-sudeste, quando vem essa mercadoria, ela entra no nosso estado já com um custo maior, porque o estado ele vai fazer um cálculo dessa diferença, 18 menos 7,
que vem de lá, né? Então, quando essa alíquota interestadual do ICMS, que vem de sul-sudeste, vem com 7%. Então, quando o Estado vê isso, ele diz, epá, aqui você tem que me pagar 11% de diferença de alíquota, então nada mais é do que isso, e ali ele faz o cálculo, hoje o cálculo é automático, ele já coloca numa relação, porque ele não é individual. Tem alguns estados que pegam individual, mas geralmente é todas as notas do mês anterior, ele faz esse cálculo e aponta num documento chamado fatura de ICMS, diferencial de alíquota, e ali tem a cobrança para o empresário pagar, geralmente varia pelo tipo de empresa, mas pode ser no mês subsequente ou no segundo mês subsequente. Então, isso é mais um custo, porque aqui o Simples, empresas do Simples, eles não recuperam esse valor. Então, significa que eu tenho que colocar ele como custo. Então, nesse exemplo, essa empresa de R$100, ela comprou por R$100 a mercadoria, porém o custo dela ficou R$119. E esses outros itens que tem embaixo, crédito de ICMS, crédito de PIS, crédito de COFINS, tem as observações embaixo, não sei se está conseguindo enxergar direito, mas é o quê? Aí já seria para empresas que não são do Simples, que se ele não é do Simples, ele pode ter crédito de ICMS dessa compra. Então, eu tenho que diminuir do custo da mercadoria. Se eu vou ter crédito, então eu vou diminuir. Se eu tenho crédito de PIS, isso aí geralmente é empresas de lucro real. Então, ele tem crédito sobre mercadorias que ele compra. E também COFINS, é a mesma coisa, apenas para empresas de lucro real. E ICMS é empresas que não são do Simples, seja real ou presumido, elas têm crédito de ICMS, normalmente. Bem, se ficou dúvida nesse ponto, vocês anotam que vai ter o tempinho aí para perguntas no final, segundo a professora me falou. Aí vem a depreciação gerencial, que também está lá dentro do custo fixo, conforme eu relacionei, né? E aí eu dou um exemplo para que vocês consigam identificar como é esse cálculo. Chamada gerencial, porque não é a fiscal. A fiscal é a que a Receita Federal estabelece. Ela diz que equipamentos têm que ter 10 anos de depreciação sobre o valor do bem. Depois de 10 anos, o valor contábil do bem é zero. Né? Porque o que é o valor contábil? O valor do bem menos o valor depreciado. Se eu comprei por 50 mil, eu depreciei depois de 10 anos 50 mil, meu valor contábil é zero. O que eu vender acima disso é lucro fiscal. Né? E aí a gente tem outro conceito, que é a depreciação gerencial. E o que é que muda? Muda a avaliação do tempo. Por exemplo, instalações, a empresa gastou 30 mil em instalações. Ela vai dizer que essas instalações, ela vai ficar com essas instalações durante 5 anos, porque depois de 5 anos, ela quer renovar todas as instalações, o layout da loja, BBB. Isso aí é um exemplo. Se ela quiser fazer essa renovação depois de 3 anos, você ia ter que fazer 36 o tempo de uso dela. Então, isso é de acordo, porque é gerencial, porque a decisão é dos sócios, dos diretores da empresa. Ele vai ter que fazer esse documento, essa depreciação, geralmente ela é feita junto com o empresário. E depois desse tempo que você vai ficar com esse bem, que é o tempo de uso que foi definido, você vai recuperar algum valor. Se você vai vender esse bem por algum valor, não, depois de 5 anos isso aí não vai valer mais nada, ou sim, eu vou recuperar ainda de 30 mil, eu consigo pelo menos 5 mil. Se for o caso, aí teria que mudar aqui e colocar valor de venda 5 mil. Que aí nesse exemplo eu deixei zero, porque considerando que ele não vai recuperar nada das instalações, porque tem que se adaptar com a outra empresa, o local, né, o layout. E ali ele iria depreciar 30 mil durante 60 meses, que dá o valor de R$500, sendo a decisão de venda sem recuperar nenhum valor. Já no segundo exemplo do equipamento, ele comprou por 10 mil, ele vai ficar com esse equipamento por 5 anos, porém ele estima, e aí é uma estimativa,
que vai vender esse valor ainda, ele consegue vender depois de tempo de uso por 3 mil. Considerando isso, o valor a depreciar vai ser apenas 7 mil, que é a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. E dividido por quanto? Pelo tempo de uso que ele vai ficar, que é 60 meses. Então, considerando isso, a depreciação mensal é R$ 116. Então, nesse exemplo, o total da depreciação mensal vai ser esse valor, 616. E aí, agora a gente vem para considerar o custo fixo, né? Que é a gente já viu como é que faz o custo da mercadoria, agora a gente vai identificar o custo fixo. A gente já viu a relação dos itens que compõem, né? E aí é estimado, dentro de cada empresa vai ter uma estrutura diferente, acrescentar ou não. E ali está, custo do pessoal, salários mais encargos trabalhistas, considerando 2 funcionárias no salário mínimo, e já com aquele percentual que eu falei de 35%, sendo empresa do Simples. Então, o custo com pessoal está R$ 2.424,01. Um prolabore, né? Porque o empresário, ele tira o prolabore dele, que muitas vezes esse prolabore não é definido, e ali ele precisa, por isso que o financeiro ele precisa estar estruturado para poder identificar de fato qual é o salário que ele está tirando mensal da empresa, né? E ali não é o que está na folha de pagamento, porque às vezes ele define um salário mínimo lá na folha de pagamento, como prolabore, mas na verdade tira 5 vezes mais. Então, é toda a retirada que ele está fazendo fixa da empresa. Ali que ele está tirando mensalmente. Aluguel, qual o valor do aluguel, da estrutura do negócio, serviços contábeis, telefone, internet, material de expediente, limpeza, a depreciação que a gente comentou agora há pouco, e alguma publicidade e marketing que ele faz. Então, o custo, nesse exemplo, deu R$ 12.790,68. Coloquei um faturamento médio de 50 mil nessa empresa. E aí, quando a gente faz essa proporção entre qual é o custo fixo e o faturamento, a gente tem um percentual de custo fixo. Então, o que eu vou levar na hora de precificar, eu vou levar o percentual de custo fixo, né? E depois a gente vai ver os outros percentuais, mas dentro do custo fixo eu não vou levar valor, eu vou levar um percentual, que aí isso pode ser variável de acordo, por isso que aqui eu fiz de um mês, mas o ideal é, dependendo da empresa, se você tiver um tempo de dados, né, já bem estruturados no financeiro dele, você fazer de 1 ano, de 6 meses, quanto mais tempo, melhor, para você ter uma base mais assertiva. Então, faria a média de faturamento dos últimos 6 meses, a média do custo fixo dos últimos 6 meses, e ali você faz a proporção e acha o custo fixo dele, o percentual. Nesse caso, o custo fixo, quanto menor, melhor. Então, toda empresa, ela precisa combater ao máximo os custos para poder diminuir esse percentual. Porque uma vez que eu tenho custo fixo alto, eu não vou conseguir botar muito percentual de lucro, vocês vão ver, quando ver a forma do preço de venda, vocês vão ver isso. E aí a gente tem o que considerar na formação do preço de venda ainda, né? Do que a gente já viu, custo da mercadoria, custos fixos e ainda também os percentuais de incidência. Que aí eles estão envolvidos com os custos variáveis, como eu falei. Geralmente são custos que variam de acordo com a venda. Quanto mais vendas eu tiver, mais comissão de vendas eu vou ter. Quanto mais vendas eu fizer, mais percentual de comissão eu vou pagar. Quanto mais vendas eu fizer, se eu tiver custo na entrega, mais percentual de frete sobre venda eu vou ter. Mais inadimplência, mais impostos sobre vendas. E, por fim, a última incidência é o custo fixo e o lucro. Não que eles sejam custos variáveis. Custos variáveis é o que está em cima, né? Mas a margem de contribuição pode ser um nome novo para quem está ouvindo. Margem de contribuição é um percentual, quando a gente forma o demonstrativo, né, de resultado
de uma empresa, ela vai, financeiro, a gente vai ter o faturamento, o custo das mercadorias, vai ter custos sobre outros custos variáveis, que é esses que a gente citou em cima, e eu vou ter a margem de contribuição, que é aquilo que restou para eu pagar o custo fixo e obter lucro. Então, margem de contribuição é aquilo que ficou do meu demonstrativo de resultado para que eu consiga, para que a empresa consiga pagar os custos fixos e obter lucratividade. Né? E depois que ela diminuiu do faturamento o custo da mercadoria, os impostos incidentes sobre a venda. E aí a gente já vai para um exemplo de custo da mercadoria, de formar o preço, aliás, de custo não, de preço de venda. Agora a gente já vai pegar aquele custo da mercadoria que a gente explicou mais atrás, o custo total da mercadoria, né, considerando preço de compra, percentuais sobre a compra, frete, seguros, né, e a gente chegou de R$100, ela passou para R$119. Então, é esse valor que eu vou partir dele. E aí eu vou identificar na empresa que eu estou fazendo essa consultoria, né, de precificação, eu vou identificar qual é o percentual do Simples Nacional que você está pagando. 6%. Qual é? Isso aí a gente identifica onde? Lá no extrato do Simples, a gente tem o faturamento e o preço e o valor do imposto. Se eu dividir um pelo outro, já vou identificar qual é o percentual que ele paga. Comissões, porque muitas vezes o empresário não está alinhado com o percentual que ele está, né? A gente vê muito isso. Comissões, se você paga comissões aos vendedores, qual é o percentual médio? Comissões de cartão, percentual médio. Frete sobre venda, qual é o custo e identifica o percentual de médio sobre a venda. Inadimplência, você tem muita, qual é o percentual em cima de um ano, por exemplo, de faturamento, quanto ficou em aberto de vendas, aí identifica o percentual. Então, eu identificando, né, apontando todos esses percentuais, eu vou acrescentar ainda o quê? O custo fixo e a margem de lucro que eu quero ter nesse produto. Nesse produto eu quero ter, em média, 10% de lucratividade. A gente pega o custo fixo, foi 25,58, mais o lucro, e eu já tenho o outro percentual que eu vou considerar na precificação. Então, meu total de incidências sobre o custo, eu vou ter de 51,58. E aí, a gente vem para essa parte do lado aqui, que é a fórmula do preço de venda, onde eu vou identificar o custo da mercadoria e dividir por 100% menos esse total de incidências. No nosso caso aqui, 51,58. Então, eu vou identificar aqui que 119 de custo de mercadoria e um percentual, um resultado, né, do percentual de incidências de 48,42, que a gente também chama de markup divisor. Markup é marcação de preço. Divisor porque eu vou pegar o custo da mercadoria e vou dividir, né, que seria aqui. A gente tem R$119, a gente divide por 0,4842 e ali eu vou achar que o meu preço de venda é 245,77. Então, se você tiver, em outros exemplos que você tenha, se você identificar, parou naquele custo da mercadoria, né? Aí você identificar, vamos dizer, outra mercadoria de R$200, se você fez aquela continha, né, a composição do custo da mercadoria total e achou 220, aí você vai para aqui, para a forma, divide já direto pelo 48,42, considerando os mesmos percentuais de incidência. E ali eu vou ter o meu preço de venda pelo custo, não que seja o preço de venda já que vai ser definido. Aqui eu só acrescentei embaixo que normalmente o mercado faz essa forma de precificação, o valor, e olha que eu botei aqui 119, mas na verdade ele bota os R$100, que é o custo da mercadoria, que ele está na nota, e multiplica por 2. Se foi R$100 vezes 2, dá 200.
Aqui eu ainda botei o custo da mercadoria total, porque eu acho que nem nessa conta eles fazem. E ali vocês veem que está menor do que o valor que a gente identificou aqui como preço de venda pelo custo. Então, o que isso significa? Se ele está vendendo essa mercadoria por menos disso, menos de 245,77, ele não está tendo esse percentual de lucratividade, ele não está ajudando a pagar o custo fixo dele e está sacrificando a empresa. Em algum momento, aquilo ali vai ter um colapso, né? Vai dar resultado de prejuízo, vai ter dificuldade de fluxo de caixa, as consequências vêm depois, né? Mas vem essas outras considerações que a gente tem que fazer. Como calcular o preço? Aqui já está é a mesma coisa do slide anterior, só que com outro valor de custo da mercadoria, né? Já de custo total da mercadoria partindo de 124,80 e os percentuais mudou um pouquinho também. 6,84 custo simples, comissões, comissão de cartão de crédito, frete, inadimplência, outros custos, não tem. E a margem, o custo fixo, aqui o percentual total de 30%. Mas, normalmente, a gente identifica separado custo fixo e margem. Nesse caso aqui, o percentual de markup divisor deu 55,16. Então, nesse custo da mercadoria de 124, nós temos um preço de venda de 226,25. Pega o valor do custo da mercadoria, divide já bota o valor decimal, 0,5516, que você vai encontrar esse valor de preço de venda. Aqui também, nesse material, vocês vão ver a prova, que eu chamo, né? A conferência dos cálculos. Será que, de fato, eu colocando esse preço, eu vou conseguir ter essa margem de contribuição que eu defini, né, para poder pagar meus custos e ter a minha lucratividade? Então, você pegando o preço de venda e calculando, né, diminuindo o custo da mercadoria e pegando o valor do preço de venda e os percentuais de incidência, multiplicando, você vai achar cada valor individual e achar que o resultado vai dar 67,88, que significa 30% do valor de venda. Certo? Isso aí quem pode checar depois nas suas considerações, né, nos seus cálculos que você tem. Mas vai conseguir chegar no valor. Então, é um preço bem assertivo no sentido do que eu estou consciente do que está ali dentro. Agora, se os meus percentuais não são aqueles, se mudou, então, realmente, eu tenho que ajustar a minha fórmula e ajustar o meu preço, se for o caso. E se for um serviço ou indústria, né? Nas indústrias, padarias, restaurantes, teremos que fazer o custo por produto, de acordo com a ficha técnica e o custo dos insumos. Então, o que muda nessas empresas desse tipo, né, de atividade, é justamente, vamos dizer, que seria o custo da mercadoria. Por quê? Como é que eu vou identificar o custo? Primeiro, o valor daquele produto, né? Eu vou identificar a partir de uma ficha técnica. O que é que compõe aquele produto? Matéria-prima, insumos, e a partir dali eu vou identificar o resto, né? Os percentuais sobre a compra, se teve frete, volta lá para aquela conta que a gente fez do percentual da custo da mercadoria. Porém, o que é que tem que ser feito antes? A ficha técnica, o que compõe o produto, né? Porque se a gente está fazendo um pão, a gente está fazendo com o quê? Farinha de trigo, fermento, então ali eu vou fazer a ficha técnica, dizer quanto de cada um eu vou ter e o valor individual, para poder compor o valor do produto e depois achar o custo total da mercadoria. E se for uma prestação de serviço, precisaremos de custo de insumos, se houver aplicação de materiais, exemplo de clínica odontológica, né? Eles vão fazer um serviço ortodôntico, então eles vão precisar de toda uma estrutura, eles vão ter também mais ou menos uma ficha técnica relativa aos insumos, né? Eles precisam também fazer parecido com o da indústria nessa parte, né? E também eu vou ter uma coisa diferente, que é o tempo dedicado na execução dos serviços. Então, eu preciso também dessa informação. Quando eu vou fazer esse tipo de serviço, quanto de tempo eu vou gastar para fazer ele? Aqui nas empresas de contabilidade, são empresas de serviço, a gente não tem insumo, né? Porque o que a gente tem de custo é de papel, o que for.
está lá no custo fixo. Mas eu vou precisar do meu tempo. Para eu fazer todos os serviços daquela empresa, eu vou precisar do tempo. E hoje a gente conseguiu aqui, através de um sistema que a gente tem de gestão de tarefas e apontamento de tempos, né, coisa que pouquíssimas empresas conseguiram essa informação, né? A gente vê no mercado que muitos ainda não conseguem, e é difícil, porque exige também uma colaboração, um comprometimento de toda a equipe para poder, na hora que eles estiverem fazendo a tarefa, mensurar esse tempo. Através dessa ferramenta é mais fácil, mas ainda precisa dessa disciplina. E, por fim, aí a gente vem para a grande questão. Como definir o preço de venda? Então, como eu falei para vocês desde o início, todo o conteúdo dessa apresentação foi o que considerar na hora de precificar. Então, a gente viu que tudo que eu falei até agora foi que você precisa ter o seu preço de venda a partir dos custos. Essa é a base que você vai ter, vamos dizer, consciente de que com aquele valor, se eu conseguir vender esse meu produto por aquele valor que eu consegui achar, eu estou conscientemente pagando o custo dele, o custo total da mercadoria, eu estou conseguindo contribuir para pagar os custos fixos, estou conseguindo pagar os meus impostos. Então, o imposto a gente recolhe, ele tem que estar no custo da minha mercadoria, né? E isso não está na cabeça do empresário, a gente tem que passar isso para ele. Então, na hora de quando a gente faz essa precificação consciente, da formato que a gente conseguiu ver aqui, a gente identifica que eu tenho consciência de que com aquele preço eu vou ter todos esses percentuais, né, já recolhidos, se for o caso, e também minha lucratividade, daquela forma que eu defini. Mas o que a gente precisa ainda também considerar na hora de precificar? Identificar o preço que a gente já acabou de fazer, o preço pelos custos, primeira coisa. Segundo, pesquisar o preço praticado pelo mercado concorrente. Que aí ele não é ele não vai definir, ele precisa ser um balizador, e por isso eu tenho que pesquisar mais de um, porque um pode não ter consciência de nada de custo e tá botando o preço lá embaixo, querendo matar, só que em alguma hora ele vai sair do mercado, porque com esse preço ele não vai conseguir andar, né? Mas tem que entender, os outros estão no mesmo jeito dele, ou sou eu? Será que é o meu que está muito alto? Mas por que está muito alto? É os meus custos fixos que estão muito altos? Então, tudo vai precisar de identificar, né, preço de venda pelos custos, preço de venda praticado pelo concorrente. E depois, identificar a percepção de valor do cliente, né? O que é isso? Vamos dizer, por exemplo, uma empresa de contabilidade que eu estou como responsável nela, né, como diretora executiva, a gente tem todos os processos mapeados, a gente tem ferramentas, a gente tem profissionais qualificados constantemente, treinamentos, horas de treinamentos mensais, eu tenho toda a especialização, mais de 20 anos de atuação. Então, vocês acham que como é que vai ser a avaliação, o relacionamento, que é outra coisa que vai contar muito para gerar valor ao cliente, né? Como é que é esse relacionamento? Então, tudo isso vai precisar ser avaliado. Isso aí no meu exemplo, mas, por exemplo, num exemplo de comércio, numa cafeteria, que ali ela colocou todos o que o cliente quer quando está dentro de uma cafeteria, ter um ambiente agradável, ter acesso fácil, ter um bom atendimento. Então, isso é a percepção do valor do cliente. Então, são coisas que estão no nosso subconsciente, mas que a gente dá valor e que a gente paga mais caro para poder ter tudo aquilo em conjunto, quando eu estou, por exemplo, tomando um café, comendo um lanche com minhas amigas. Então, são esses 3 fatores que o empresário precisa ter na hora de definir o seu preço de venda, e aí praticar ele e favorecer, né, tudo aquilo que a gente viu logo no início da apresentação, favorecer o fluxo de caixa, favorecer o capital de giro, maximizar as vendas. Então, esse preço de venda é muito importante para isso, né? E ele muitas vezes não entende isso, e a gente tem essa missão de passar
esse conhecimento para ele, dizer que isso é importante, de repente fazer essa prestação de serviço, né? Quantos estão aí precisando dessa orientação? E vocês podem se lançar a fazer sim, só é se dedicar aí dentro desse material, identificar o que pode ser mais de variáveis. Se precisar de ajuda, estou junto aqui, vocês podem me recorrer, né? A gente pode contribuir nessa prestação de serviço e, né, vão em frente, que o mercado está aí sedento. Por fim, eu queria agradecer, né, e mostrar um pouquinho das nossas premiações, né? A gente, como eu falei logo no início, no nosso nossa evolução, né? Nossos 3 últimos anos que a gente tem investido cada vez mais na nossa gestão, a gente foi premiados, tá? E os 2 prêmios de gestão da Paraíba e gestão, porque a Abracinova ficou nacional. E esse ano também ganhamos o prêmio Luca Pacioli, de empresa contábil do ano, que foi promovido pelo Thomson Reuters, que é o sistema que a gente usa, que reuniu lá em São Paulo empresas de contabilidade de todo o Brasil, e nós fomos finalistas da região Nordeste. E feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, está aqui o meu conhecimento, né? E espero que todos tenham absorvido e que realmente utilizem ele na prática. Está aí nossas redes sociais também, nosso site, e nos sigam no Instagram, que a gente está sempre colocando lá muito conteúdo para vocês. Parabéns, Andressa, aí pela palestra, obrigada. Mais uma vez, né? Assim, a gente sempre está contando com a Andressa, porque essa relação, né? Academia, universidade com o mercado de trabalho é muito importante para vocês, né, enquanto estudantes, porque nesse momento, né, a gente vê a importância dessa palestra, que a gente vê o conhecimento da prática, né, como é realmente o mercado de trabalho. Então, a gente vê, assim, essas possibilidades, né, e parabéns aí pelos prêmios, Andressa, eu estou sempre acompanhando, né, isso é muito gratificante para a gente, enquanto ela foi nossa aluna, né? E, assim, desde quando ela saiu da universidade, eu venho acompanhando, né? A gente vem sempre junto com a Andressa, tem outros profissionais também da contabilidade, que foram os nossos alunos, e a gente está sempre em harmonia, né? Trazendo aqui para vocês, em forma de palestra, de seminário, de encontros. Então, assim, isso é importante vocês estarem participando, né, vendo como está acontecendo, e até o convívio, o contato de vocês com outros profissionais já, que estão no mercado de trabalho há algum tempo, né, então, assim, é muito, né, a gente fica muito feliz com você, Andressa, tá aí galgando o caminho do sucesso e trazendo, né, aqui para a gente, para os nossos alunos que estão em sala de aula hoje, isso aí, né. E quanto à questão da palestra, né, se a gente vê a importância do tema, né, precificar, olha que coisa interessante, precificar no escritório de contabilidade, como é que a gente pode fazer isso, né? Avaliar essa relação, será que, como ela mesmo falou, será que eu estou cobrando muito barato, será que eu estou cobrando muito caro? Então, assim, tem que ser realmente avaliado, porque se você estiver cobrando muito barato, né, muito abaixo do custo, você não vai conseguir cobrir seus custos e não vai sair do canto, ou seja, né, tanto no escritório de contabilidade como na empresa comercial, para você fazer, calcular o preço do seu produto, é importante você ter esses custos, né, esse levantamento, que a gente pode estar relacionando a isso aí também com o plano do negócio, né, que a gente sempre vem falando nessa parte de empreendedorismo, plano de negócio, se a gente não coloca, né, todos esses custos, né, de mão de obra, toda aquela parte, né, alguns já foram meus alunos aqui da parte trabalhista, os custos da folha de pagamento, né, que ela colocou lá, pessoal da administração em geral, né, da produção da administração, esses custos são que a folha de pagamento em si, né, da folha, rescisão, férias, todas as despesas com empregados. Então, isso aí se junta em um único momento para precificar, né, então, assim, são várias coisas envolvidas que são importantes, relevantes para calcular, para que a empresa possa continuar sobrevivendo, né? Tanto ela comercial, industrial, prestação de serviços, como é o caso dos escritórios, tá? Então, aí, né, a gente vai abrir para questionamentos,
né, posicionamentos de vocês. Vocês podem estar abrindo o microfone para falar ou colocar aí no chat, tá? Vamos participar, fazer perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Podem fazer perguntas aí, viu, gente? Está esperando. Tá aqui, pessoal. Lígia colocou ótima palestra. Parabéns, Andresa. Caliane, parabéns. Inclusive, eu estou aí com Lígia, minha colaboradora, né? Ela é estudante de Direito também. E a Carla também, se não me engano, está aí também, que é nossa estagiária. E a gente está aberto com uma vaga para estagiário do setor financeiro no sentido dos serviços de BPO financeiro que a gente faz, né? E precisa dessa parte, né, dessa mão de obra também nesse início. Que a gente vê, professora, que está muito envolvido nessa financeira e contábil. Então, muitos profissionais, empresários contábeis ficam naquela. Eu já, desde o início, desde quando eu me envolvia, a gente sempre via, às vezes eu não consigo fechar a contabilidade, e é um rola, e é um tempo, e é muita pendência, e parará. Então, tudo isso só melhora quando a gente está ali perto do cliente nessa parte do financeiro, que é o que vem antes do material que chega para a gente na hora de contabilizar. Realmente, isso aí não pode ficar separado, né? Financeiro da contabilidade. Não. E principalmente quando a gente está contabilizando, que a gente precisa fechar esses números, né? Caixa, bancos. Isso é muito importante, né? E é sempre assim que eu falo também em sala de aula. A questão, né? Quando eu trabalho com essa parte trabalhista, tudo se une, né? Parte pessoal, fiscal, contábil, não pode estar separado. Então, você vai fazer a parte contábil, tem que entender da parte trabalhista, né? Parte pessoal. Entender da parte financeira. Então, assim, é um ciclo completo, né? A gente tem que saber de tudo, um pouco, né? Especializar em alguma coisa. Quem é que tem... Ninguém teve dúvida... Porque, assim, a gente vai falando, eu não sei se foi muito rápido, né? Teve várias informações durante toda a apresentação e, de repente... Andressa? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu fiquei com a dúvida em relação ao preço de venda a partir do custo. Vamos por uma suposição, que é um caso que eu vivo bastante lá no escritório onde eu trabalho. Fazemos um mapeamento do preço de custo correto, com base nas bases fixas, tudinho. Tem a questão da concorrência, certo? Então, vamos supor uma empresa. Uma empresa, ela compra suas mercadorias no estado de São Paulo. Quando vem, já tem o diferencial de alíquota, que é um custo que ela não recupera porque é simples. Já é um custo a mais que ela tem, certo? E tem as concorrências locais. Então, ela se baseia mais ou menos entre os custos dela e o preço que o pessoal coloca no mercado. Só que ainda tem mais um agravante, que são as comercializações online. Então, os produtos que ela vende presencialmente são muito mais caros do que eles podem comprar online. Então, a concorrência fica tanto no meio que ela está presente, quanto a concorrência online. Então, qual seria uma sugestão para conseguir bater de frente com o pessoal que vende as mercadorias online? Eu não estou conseguindo ver o nome dela. É Yasmin. Yasmin. Yasmin é a bolsista do Projeto Balcão. Joia. Yasmin, veja bem, de fato, lá no início do material que a gente falou, né? Qual é o objetivo do preço de venda, né? Ele tem que favorecer, deixar esse meu negócio competitivo e rentável, maximizar meu lucro. Então, quando a gente fala isso, de fato, eu vou fazer o meu preço pelo custo, porém, eu tenho que fazer essas considerações. Se eu não estou conseguindo, se esse valor que eu identifiquei está muito distante dos meus concorrentes, e aí vem...
Meio mercado online, certo, mas tem pessoas que preferem compra presencial. Isso é considerável? Mas nem tanto. Depende do meu tipo de negócio. Por exemplo, se for roupa, se for sapato, às vezes a pessoa quer ir na loja vestir, calçar. Então, eu não posso estar me comparando, de repente, com o que está no online. Eu preciso só me comparar com o mercado presencial, né? Aí eu vou avaliar isso. E ainda assim ficar muito distante, né? Vamos dizer que eu esteja me comparando no mercado local e ainda assim meu preço pelos custos ainda está distante. Aí eu vou olhar cada percentual de que está ali. A minha mercadoria existe, porque aí a gente vem logo. Sua mercadoria, a mercadoria que você compra lá fora, ela tem que ter quando ela finaliza o valor do custo dela, ela tem que estar melhor do que o mercado interno, né? Ou se eu vou comprar do Nordeste, eu já pago só 6% de diferencial, não pago 11%. Aí eu tenho que avaliar isso. Então, eu tenho que avaliar todos os custos envolvidos para ver o que é que eu posso baixar de tal forma que eu não esteja sacrificando minha empresa, porque você viu que um dos percentuais é o lucro. Então, se eu conseguir baixar o meu custo da mercadoria, conseguir baixar os custos fixos, né? Eu vou aqui ver no detalhamento o que é que eu posso cortar, o que é que eu posso diminuir aqui do meu custo fixo. Aí vou e diminuo meu percentual de custo fixo, ficou em 20%. Como eu falei, quanto menor, melhor. Depende do que para mim, é importante, né? E eu preciso conservar. E ali eu vou reduzindo de tal forma que eu mantenha uma margem de lucro, mesmo que menor que seja, né? Mas eu preciso ter lucro, porque eu preciso continuar a vida, né? A empresa precisa ter vida, e essa vida vai vindo o lucro, né? Que ela vai tendo. Se eu sacrificar de tal forma que eu quiser me comparar ao mercado concorrente, então está inviável o meu negócio. Por isso, a professora Valdeir falou aí, e muito bem colocado, é o plano de negócio. Essa precificação ela tem que ser desde esse momento, né? E aí é que a gente vê que a coisa não acontece dessa forma, né? Infelizmente. Eles já fazem e quando vem todo esse, como você falou, vem e-commerce, vem o mercado de concorrência que bota os preços lá embaixo, mesmo presencial, que não tem noção nenhuma de custo. Então, eu preciso identificar isso aí no início do meu negócio para poder ver como é que eu vou trabalhar, né? Diminuir cada vez mais minha estrutura de custo para poder deixar esse meu negócio rentável. Consegui responder? Consegui sim, obrigada. Obrigada também. Mais alguma pergunta, gente? Juan? Leidiane? Ok? Então, vamos encerrar aqui a nossa palestra, agradecer à professora Andresa pela colaboração. E depois a gente vai disponibilizar esse material. Pode ser, Andresa? Pode. Eu vou gerar em PDF e mando para você.